Oi, minha gente, bom dia. Tô aqui tomando um solzinho gostoso. Vamos ver se eu consigo ler com esse sol batendo aqui, mas vai dar certo. Temos luz iluminando a gente. Vamos ver se a gente ilumina logo, gente, mais rápido. Vamos rezar. Só tô brincando, tá, gente? Só brincando mesmo. Vamos lá. Ontem ele falou muito sobre o centro motor. E ele vai continuar falando sobre as diferentes funções dos 4 centros que a gente tem. Aí tem aqui uma pergunta. O senhor poderia nos ensinar um modo de fazer mais esforços para observar? Mais esforços, eu acredito que ele diga sobre de colocar mais a nossa atenção nessa observação de nós mesmos. Isso aí. Resposta. Se nos colocarmos numa posição mais difícil, como por exemplo, assumindo uma postura não habitual, não poderemos parar de observar. Não nos observamos porque a vida é muito fácil. Ele deu uma generalizada aqui, um pouco de falta de consciência de classe, de privilégios, mas a gente passa adiante porque naquela época isso não era muito debatido, né? Se estivermos famintos, com frio, cansados, teremos que nos observar. Mas com a civilização não há sensações físicas fortes. Suavizamos todas as coisas antes que cheguem ao ponto de nos fazer observar. A gente suaviza, né? A gente não quer sentir, a gente não quer sofrer. A gente só quer ser feliz. Pergunta: é essa a espécie de observação que o senhor quer que pratiquemos? Eu pensava que era a observação de nossos estados interiores. Resposta: tudo é útil. O estudo da máquina também é necessário, tanto quanto o aspecto psicológico. Não podemos estudar um aspecto sem o outro. Devemos saber como a máquina trabalha. Pergunta: ele fala aqui um pouquinho sobre como os centros surgiram, esse estudo dos centros e tal, aí vem a pergunta. A ideia dos centros é uma ideia antiga? Resposta: é muito antiga, mas só a podemos descobrir quando nos falam dela. Quando nos dizem, podemos nos observar a nós mesmos e constatar que ela é verdadeira. Pergunta: a gente falou disso ontem, essa coisa da gente observar quando a gente está muito tensionado, está com os músculos muito tensionados. Aí a gente vai e distensiona. Só que na verdade isso é o centro motor. Aí tem o centro emocional, que são as nossas emoções, nossos sentimentos. Se a gente está se sentindo muito preocupado, triste, enfim, 1 milhão de emoções, né, de sensações. Isso também vai contribuir para que os nossos músculos fiquem tensionados. Então esse centro motor, esses centros, eles estão interligados, apesar de serem independentes. Se a gente começar a observar realmente como cada um funciona, isso é um trabalho muito difícil, porque só pra gente entender como esses centros funcionam já é uma luta, pra mim também, mas aos pouquinhos dá pra entender. Se vocês estiverem tentando fazer esse exercício de observar, aos pouquinhos a gente consegue sacar que realmente eles estão aí. Pergunta: onde estão situados os centros? Resposta: isso não importa, porque cada centro ocupa todo o corpo. Não há uma única célula do nosso corpo que não seja controlada por todos os centros. Isso não deve ser interpretado literalmente demais. Por exemplo, não podemos dizer que o intelecto controla cada célula, porquanto há limitações. Mas, falando de modo geral, cada centro controla todo o corpo de uma forma diferente. Mas não podemos conhecer o aspecto físico por intermédio da observação habitual. Podemos, no entanto, estudar as funções, e isso nos dá todo o material necessário. Pergunta: podemos então observar com o intelecto? Com o centro intelectual? Resposta: não podemos fazer nada mais. Essa é a única parte nossa que está, numa certa medida, sob o nosso controle. Podemos, dessa forma, utilizar a mente para observar. Talvez mais tarde possamos treinar outros centros para fazer observações, mas isso não pode ocorrer por muito tempo. Naturalmente, os outros centros não devem atrapalhar. Por exemplo, se nos identificamos emocionalmente com algo, isso nos impedirá de observar. Queremos pensar a respeito de uma coisa, mas seremos levados constantemente a outros pensamentos, a outras associações. Quando acontece alguma coisa que deixa a gente triste ou a gente não consegue parar de pensar naquilo, um monte de emoção atravessando a gente, você quer colocar a sua atenção em alguma outra coisa, quer observar qualquer outra coisa que seja. Naturalmente, quando você percebe, você foi levado de novo para aquela emoção. Concorda? É sobre isso que ele está falando. Durante muito tempo,
temos que trabalhar a partir do centro intelectual, mas ao mesmo tempo devemos compreender que não podemos ir muito longe dessa forma, porque ela, eu acho que ele está falando ela, a mente, né? Tem limites definidos. O centro intelectual nos levará até um certo ponto, além do qual não podemos ir, a menos que utilizemos o centro emocional. Mas este tem que ser treinado inicialmente. Devemos aprender a não expressar as emoções negativas. E aqui eu acredito que ele não está falando sobre reprimir, ele está falando mais sobre controle emocional, né? A gente reconhecer, observar, mas não expressar, não ficar louco, maluco. Não expressar as emoções negativas. E só se fizermos isso por um tempo bastante longo é que outras coisas podem ser explicadas. Pergunta: não podemos deixar as nossas emoções nos guiar sem o nosso intelecto, podemos? Resposta: normalmente poderíamos, mas então não seríamos inteiramente normais. Nessa hora eu gostaria de poder perguntar para ele: o que significa ser normal? Tô querendo entender. Portanto, normalmente poderíamos, mas então não seríamos inteiramente normais se a gente deixasse as nossas emoções nos guiarem sem o nosso intelecto. Portanto, as emoções, podem nos guiar de uma forma correta ou não. Não existe nenhuma garantia de que nos dirigirão do modo que queremos. Podemos querer ir para um lugar e as nossas emoções podem nos levar para outro. A todo momento, né? Nossa, me identifico. Pergunta: as emoções teriam que desenvolver uma inteligência própria? Resposta: concordo inteiramente. É o tal da inteligência emocional, né? Isso que deve ter vindo a partir disso aqui. Concordo inteiramente, mas o que quer dizer isso? Significa, antes de tudo, que devemos aprender a controlar a expressão de todas as emoções desagradáveis. Só então poderemos saber emocionalmente o que fazer em seguida. Pergunta: ele está dizendo então que se a gente tiver esse controle emocional de não simplesmente expressar todas as emoções desagradáveis que a gente sentir, a gente vai começar a ter uma inteligência emocional maior para daí, sei lá, se integrar mais, né? Poder escolher mais o que a gente faz, colocar a nossa atenção de uma maneira mais consciente no que a gente quer e não simplesmente ser uma máquina que sai agindo a partir de influências externas. Pergunta: o senhor disse que as funções do pensamento e as emocionais são completamente distintas, mas não será difícil dizer qual é a diferença? Resposta: não. Não é absolutamente difícil. Apenas é preciso um pouco de paciência e de observação. Depois de pouco tempo, verão muito claramente o que é pensamento e o que é sentimento. Pergunta: os 3 centros estão muitas vezes trabalhando simultaneamente? Resposta: sim. Mas simultaneamente, eu não sei se isso aqui foi um erro de... escreveram errado, ele está falando 3 centros, né? Eu acho que são 4 centros, né? Não sei se a pessoa perguntou 3, quais que ela está se referindo. Resposta: sim, mas simultaneamente pode ter significados diferentes. Muito raramente eles trabalham simultaneamente com a mesma coisa. As 4 funções, os 4 centros, podem ocorrer e de fato ocorrem simultaneamente, mas podem trabalhar em coisas diferentes. Olha que legal. Um exemplo de trabalho simultâneo das 4 funções numa mesma coisa seria a criação artística. Então, durante a criação artística, estão trabalhando simultaneamente o centro motor, o centro intelectual, o centro emocional e o centro instintivo. Achei lindo. Devido ao trabalho simultâneo, os centros com frequência se misturam muito. No entanto, é possível distingui-los. É este o começo da observação e compreensão de si mesmo. Temos que compreender as diferentes funções e começar em seguida a separá-las. Pergunta: por que o centro motor pode parar a imaginação? Por exemplo, considera a jardinagem ou qualquer trabalho físico uma ajuda para deter a imaginação. Imaginação, ele está dizendo sobre devaneios, aquela imaginação que leva a gente para as emoções negativas, não é simplesmente imaginação no sentido bom. Resposta: isso quer dizer que o mesmo centro que estava ocupado com a imaginação está ocupado com a jardinagem. Isso apenas prova que a imaginação é uma função do centro motor.
Ele falou sobre isso ontem, que o centro motor que controla os devaneios e tal. Pergunta: não posso perceber a importância da ênfase dada aos centros. Resposta: é importantíssimo ver que a nossa mente se divide em 4 mentes, que não há unidades em nós, que as 4 mentes ou funções são completamente diferentes. Só isso nos dá uma imagem diferente de nós mesmos. Pergunta: como podemos distinguir emoção e instinto? Desculpa. Resposta: é uma pergunta muito importante e deve ser respondida pela observação e o estudo de cada um. As emoções instintivas estão sempre relacionadas com algo físico. Como a moderna psicologia não separa as emoções instintivas das outras emoções, é inevitável que haja alguma dificuldade em compreender a diferença. No entanto, quando sabemos que são diferentes, é possível distingui-las. Pergunta: há algo que possa controlar os órgãos e as células rebeldes? Resposta: sim, o centro instintivo. Achei muito legal isso. Vocês pensam que continuaríamos vivos durante meia hora se o centro instintivo não trabalhasse? Ele conhece o trabalho correto e o trabalho errado de cada órgão. Sempre trata de fazê-los funcionar adequadamente. Cremos que os órgãos funcionam por si mesmos. Isso é imaginação. Eles são controlados pelo centro instintivo. Isso é o instinto no verdadeiro sentido em relação ao homem. Que maravilhoso! A nossa respiração, gente, nossa digestão, como é que pode? Isso é muito complexo. É realmente controlado pelo centro instintivo, né? A gente não tem domínio nenhum sobre isso intelectualmente. Apesar de que o centro emocional atua muito fortemente, né? Na nossa respiração, na nossa digestão mesmo. A gente, tem algum conflito emocional da dor de barriga. Tá tudo interligado. Pergunta: a qualidade do intelecto tem alguma relação com a aquisição da consciência? Resposta: tem, porque devemos começar com o intelecto. O nosso centro intelectual é bem mais desenvolvido, ou está mais sob o nosso próprio controle. O emocional é mais irresponsável. É o irmão caçula. Dessa forma, como temos maior domínio sobre o centro intelectual, temos que utilizá-lo até nos tornarmos mais conscientes ou aprendermos a utilizar outras funções com mais eficiência e controlá-las melhor do que agora. Atualmente, não temos nenhum controle sobre as funções instintiva e emocional, e só um pouco de controle sobre a função motora. As influências externas é que nos fazem agir. Não podemos estar contentes ou irritados sem causa, e uma causa é algo exterior. O trabalho posterior deve ser sobre o centro emocional, porque a principal energia está nele. O centro intelectual é apenas um auxiliar, mas no momento é tudo que temos. Então, o centro emocional, ele deve ser trabalhado porque a principal energia está nele, no nosso centro emocional. É por isso que é tão importante reconhecer, conhecer, observar, tentar ter um mínimo de controle sobre as nossas emoções, porque de fato elas direcionam muito assim a nossa força de ação, para onde a gente vai, como a gente realmente consegue movimentar a nossa vida, direcionar mesmo. As nossas emoções, elas podem tanto dar muita energia pra gente, quanto podem sugar absolutamente. Vocês concordam com isso? Eu percebo muito isso. E é muito engraçado, eu estava conversando ontem com a Raíssa, que é a diretora da peça, a diretora do Alto Eus, e ela falando que assistindo aqui os vídeos, dá pra perceber os meus diferentes eus, assim, porque em cada dia eu tô gravando de um jeito. Tem dia que eu tô mais animada, e tem dia que eu tô mais assim, ainda mais nessa quarentena, que é uma montanha-russa absurda, e dá pra perceber nitidamente. Então, a gente atua o tempo inteiro por forças distintas, tanto que vêm do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo, quanto de fora, de circunstâncias externas. Como a gente pode fazer para se tornar um pouco mais uno, mais integral? De onde vem essa energia que pode fazer com que a gente fique mais presente de uma maneira mais total? Também não sei. Vamos refletir, vamos ficar mais conscientes sobre isso tudo. Um beijo grande e até amanhã.